todos. Sejam todos muito bem-vindos ao 18º Encontro com Jesus aqui na UNEP. Nós queremos agradecer à diretoria da casa, a nossa presidente Isaura Hart, a todos que colaboraram na decoração, que está linda. Vamos ter os especiais, as pessoas com deficiências, todos nós somos deficientes, né? Mas tem um trabalho diferenciado aqui, né? Organizado, coordenado pela Francelina, e os três vão cantar uma música com a gente. Temos aqui o coral de vibração da UNEP, e aí qual é a intenção desse encontro? Né? A gente pergunta assim, o que Jesus diria se nós estivéssemos tristes, cansados ou adoentados? Ele nos diria: venha a mim todos vós, que eu vos aliviarei. Ela falou que eu não posso fazer a palestra dela, eu só vou copiar o título da palestra dela, que é Jesus, o grande médico das almas. Então é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Somos trabalhadores, alguns simpatizantes do Espiritismo, e somos todos diferentes, mas fomos chamados aqui, cada um de nós, por uma razão. E essa diferença é que nos fortalece. As provas da vida muitas vezes vêm, mas são elas que nos fortalecem para os nossos caminhos na nossa vida, na nossa jornada evolutiva. Então sejam todos muito bem-vindos, e a espiritualidade aqui já se encontra para nos fortalecer e tratar aquilo que nós precisamos. Muito obrigada. A Isaura vai fazer a prece. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esquecer um pouco as nossas preocupações, as atribulações do dia, da nossa vida, e conversar um pouco com Jesus, pedindo a Ele, primeiramente, desculpas por ainda não sermos aqueles seres humanos que gostaríamos de ser. Pedindo desculpas porque muitas vezes ainda somos criaturas que cometem erros graves, que não entendem o seu próximo, que não respeitam o seu semelhante. Somos criaturas que ainda vacilamos muito no nosso comportamento em sociedade, em família. Então, Senhor Jesus, nós somos estas pessoas que aqui estamos, com as deficiências, com as dificuldades, mas com uma vontade enorme, Senhor, de melhorarmos, uma vontade enorme, Senhor, de crescermos espiritualmente e de seguir os Teus passos. Por isso, apesar de tudo, Senhor, queremos ter esse encontro contigo, Mestre. Esse encontro onde poderemos sentar, conversar e mostrar a nossa realidade, sabendo, Senhor, que Tu, mais que ninguém, nos entendes e podes respeitar as nossas dificuldades. Assim, Senhor Jesus, rogando, além de rogar por cada um de nós, nós rogamos por aqueles que aqui não estão, mas que estão em dificuldades morais graves,
estão arquitetando crimes, estão ainda no caminho dos vícios. E nós, Senhor, ainda apesar das dificuldades, optamos na tarde de hoje por estarmos aqui contigo, desfrutando deste ambiente de paz entre os irmãos, nos abraços fraternos e nessa alegria cristã que nos envolve. Inspira, Senhor Jesus, a nossa oradora da tarde. Pedimos muito por todos os que vão participar com seus números de arte, pela nossa irmã Glória e com a equipe que organizou esse evento. E assim, Senhor, que haja paz entre nós, que haja muita satisfação e que ao final nós possamos celebrar a escolha que fizemos por estarmos aqui. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Agora, o número Francilisa. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso guia, com ele aprendemos a viver com alegria. Jesus, Senhor, recebe o nosso amor, Jesus, Senhor, recebe o nosso amor. Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Como se ele é a luz do mundo? Vocês podem descer. Obrigado. Não tem problema,
Boa tarde. Do livro Preces e Orações, Carlos Pacelli, pelo Espírito de Irmão José. Diante da dor, Mestre, diante da dor que nos surge, por indispensável corrigenda ao espírito rebelde, que nos submetamos aos teus desígnios sem reclamar. Auxilia-nos a silenciarmos toda queixa e a não conservarmos qualquer traço de mágoa no coração. Compreendamos que a dificuldade nos torna mais fortes e que a lágrima nos faz melhor enxergar o caminho a ser percorrido. Não nos deixes, Senhor, viver apenas em função do próprio sofrimento. Quantos, neste exato momento, estarão suportando dores maiores e mais lancinantes do que as nossas? Quantos, em nosso lugar, haveriam de se considerar felizes nas provas que nos aborrecem e nos induzem ao desencanto da vida? A dor é processo de purificação espiritual. Se não sofrêssemos, como teríamos de nos lembrar da nossa fragilidade? Bendita seja a dor que nos burila e aperfeiçoa. Uma prece alcança, os espíritos cantam canções de esperança. Só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Só para aliviar nossa dor. Perseverança, uma prece alcança, os espíritos cantam canções de esperança. Só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Só para aliviar nossa dor, aliviar a dor.
Boa tarde, irmãos e irmãs. Do livro Fonte Viva, o texto 127, Humanidade Real. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos, beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o Mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real.
agora o autor dessa canção. Haja coração. Haja coração. Foi lindo. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz, no coração da natureza? E o escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso nesse bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando, aresta sobre aresta, amparando, brunindo o mármore que entesta, vê afinal um instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri, quase que em filigrana. Uma pedra, por fim, que se transforma, com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições, não fabriques labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus, por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Eu vou falar que Maria está longe, mas já está ali. Preciso estar em oração, pro caminho encontrar, parte das minhas angústias é não saber onde achar, mas sei que no meu coração a felicidade está na intuição divina. Este destino não vai mudar. Se eu erguer a voz aos céus e deixar o vento levar, sei que a minha oração o Pai vai estudar, e o meu olhar fugaz não vai resistir ao Senhor. Minha vida em suas mãos, encontro de amor. Preciso estar em oração, pro caminho encontrar, parte das minhas angústias é não saber onde achar, mas sei que no meu coração a felicidade está na intuição divina. Este destino não vai mudar. Se
deixar o vento levar. Sei que a minha oração o Pai vai escutar, e o meu olhar fugaz não vai resistir ao Senhor. Minha vida em suas mãos, encontro de amor. Se eu erguer a voz aos céus e deixar o vento levar, sei que a minha oração o Pai vai escutar, e o meu olhar fugaz não vai resistir ao Senhor. Minha vida em suas mãos, encontro de amor. Agora, nós vamos, dando continuidade ao nosso encontro, nós teremos a nossa palestra com a Andréia Rosales, do centro lá de Araras, tá? GECAT. Boa tarde a todos. Haja coração mesmo, né, gente? Porque ó, eu já estava aqui catando quase um lencinho, porque mais duas músicas rolava. É uma alegria estar aqui no encontro com Jesus. Não é qualquer encontro, é um encontro com Jesus. Mas hoje, o tema sugerido, né, o tema inspirado, que é o grande médico das almas, eu vou trazer para todos nós uma proposta um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente de uma palestra, não é uma palestra. Eu vou propor a todos nós que hoje a gente faça um atendimento médico com o grande médico das almas. Acredito que todos nós aqui, em algum momento de nossas vidas, já tenhamos ido a um médico na Terra, né? O que nos leva a um médico? Normalmente, alguma queixa, alguma dor, algum incômodo, seja ele físico e às vezes também algum incômodo na nossa emoção, que deixa a gente às vezes fora de prumo, como dizem, né, aqueles que fazem construções. Então, quando a gente vai ao médico, todo mundo aqui já foi ao médico, é encontro, gente, encontro a gente pode falar, tá? O meu médico tá ali, ó. Seu médico tá aqui, eu ia falar isso. E deve ter médico aqui. E eu tenho certeza que alguns médicos aqui vão concordar com algumas proposições que eu vou fazer aqui. Normalmente, quando a gente vai ao médico, a gente tem algum sintoma. E a gente leva para o médico, e naquele primeiro encontro com o médico, o que o médico faz? Faz aquele primeiro contato, a anamnese, não é isso, doutores? É isso, né? Só que os bons médicos, eu tenho certeza que os médicos que estão aqui todos são excelentes, eles não vão apenas lá perguntando, você sente uma dor aqui, um incômodo ali? Não. Eles perguntam para a gente, além daquilo que nos levou àquela consulta, eles perguntam também quais os nossos hábitos de vida, como que a gente é, né? Ele pergunta, né, mas como é a sua alimentação, né? Atividade física, né? Como é o seu jeitinho, né? Porque a gente às vezes vai, não, eu estou só com uma dor no estômago, mas eu me alimento muito bem, né? E quando a gente vai no médico, a gente já foi aonde antes? No doutor Google, claro, a gente já foi no doutor Google. E normalmente, quando a gente chega no médico, fala assim, o médico chega, eu já sei mais ou menos o que você tem, então eu vou aqui te pedir uns exames, só para a gente fechar um diagnóstico, né? Pedir uns exames, pode não ser nada muito sério, mas precisa dos exames. Uns exames de sangue, aquela coisa toda, né? Fica a gente do lado avesso e tal, uns exames e tal. E vou te prescrever aqui uma medicação para já aliviar um pouquinho esse sintoma. Vamos dar um exemplo dessa dor no estômago. Ah, doutor, eu já tomo um remédio. Ah, já. Eu tomo um remédio que a minha prima, ela toma esse remédio. Esse remédio era ótimo.
ela sente a mesma coisa que eu, e o remédio era ótimo. Só que eu acho que eu preciso de uma dose maior, porque não está fazendo efeito. Algum médico aqui confirma isso? Alguém vai assim, vai, né? E aí, ele não está fazendo efeito, então eu preciso, né? Só da receita. Então a pessoa vai no médico porque ele quer a receita, para uma dose maior. Mas o médico, o bom médico, ele vai falar, não, olha só, eu não vou te dar essa receita não, eu vou prescrever esses exames e esse outro medicamento. Como essa amiga, né, supostamente sai da consulta felizona, feliz, né? Ela não foi lá para isso, mas precisa disso tudo de exame, doutora, precisa. É bom que aí a gente já aproveita, né, dá uma geral e tal. Então, a pessoa sai muito contrariada com aquele monte de exame e ele também já indica algumas mudanças de hábito, porque essa nossa paciente, normalmente, né, ela chega lá dizendo que está com muita dor no estômago, mas quais são os hábitos de vida? Não, você faz atividade física? Não, de vez em quando, né? Então você precisa começar a se movimentar dentro das suas possibilidades, né? E você, como é no seu trabalho? É um horror, é um estresse danado. Você se estressa muito, muito. Em casa, então, nem se fala. Eu só fico calma quando eu entro na UMEP. Mas lá é uma beleza, porque os obsessores ficam lá fora. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Convida o obsessor para entrar na UMEP. Ele não tem que ficar lá fora, ele tem que entrar. Exato, com a gente, né? Com a gente. Então, ele propõe essa mudança de hábito. Só que, quando o médico nos propõe uma mudança de conduta, de alimentação, de rotina, de proceder, maneira de ser, isso faz com que a gente saia de uma zona que a gente gosta muito de ficar, que é a tal da zona C. O que é a zona C? Zona de conforto. É ruim sair dali, daquele lugar? É igual fazer mudança, não é? Fazer mudança é um negócio terrível, porque a gente tem que mexer naquelas gavetas que a gente vai só entulhando coisa, né? Todo mundo tem uma gaveta dessa, gente. Não é possível que aqui eu seja a única, né? Ou então um centro de mesa, aquele negócio que bota na mesa da sala, você chega ali, você vai juntando papel, vai juntando, né? Ou uma gavetinha, alguma coisa assim, uma bolsa, né? Então, é muito difícil para a gente sair dessa zona, principalmente quando isso demanda para nós uma mudança de maneira de pensar, de maneira de conviver. Isso é muito difícil. Mas e o nosso médico que veio aqui hoje fazer essa consulta especial conosco? Vamos descobrir por que Jesus é o grande médico das almas. Aonde está isso? Você que inventou isso, Andréia? Aonde que ele disse que ele é o grande médico das almas? Um pouquinho antes da gente trazer essa revelação, que todos que estudam o Evangelho, que estudam a doutrina espírita já devem saber, nós vamos lá no tempo de Jesus. Jesus decide um dia em Cafarnaum, no início de seu ministério público, reunir alguns discípulos, tinha poucos ainda, e passar pela coletoria de impostos. Ali passando, ele encontra um publicano, cobrador de impostos, e segundo o seu povo, os judeus, era um pecador, era um traidor da sua raça, do seu povo, porque ele fazia para os romanos um trabalho detestável, odioso. Quem aqui adora chegar naquele momento que acabou sexta-feira de fazer a tal da declaração do imposto de renda? Ninguém gosta, só quando tem restituição, né? Quando tem restituição a gente até fica de boa, mas quando não tem... Então, para os romanos, era mais simples, mais barato transferir essa tarefa para uma pessoa dali do povo. Então eles contratavam
colocavam, eles cediam, davam uma concessão para alguém que se dispusesse, que quisesse fazer a cobrança de impostos para Roma. E passando ali na coletoria de impostos, ele olha aquele publicano, era o nome dado aos cobradores de impostos, e fala assim para ele: Levi, vem agora comigo. E foi a adesão, uma das adesões mais rápidas do Evangelho. Levi largou tudo e seguiu Jesus. E se espantou com isso, inclusive os seus discípulos se espantaram também, porque ele era um homem detestável, ele era um traidor da sua gente. Mas Jesus o convida e ele vai. Ele não estava acostumado, Levi, a ser aceito, a ser acolhido, a falarem com ele, ao seu próprio povo falar com ele. Eles sempre eram escorraçados. E quando Jesus o convida e ele vai, ele decide então fazer uma ceia em sua casa para Jesus e os seus seguidores. A ceia naquele tempo, as refeições, eram algo muito importante. Era um momento de comunhão, era um momento de união. Então era um momento, a gente sabe que na vida de Jesus, nas passagens de Jesus, muitos momentos aconteciam naquela hora da refeição, da ceia. Era uma hora sagrada para eles. E indo para a casa de Levi depois a gente sabe que é Mateus, né, gente? Indo para a casa de Levi, e essa passagem está exatamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Eles estavam ali reunidos, se alimentando, e os fariseus, né, que estavam ali sempre ciscando em torno de Jesus, foram lá na porta da casa de Mateus. E um deles, né, no The Chosen tá muito legal, gente, porque vem Pedro, né, todo marrento, chega lá, fala: o que é? Eu adoro Pedro, gente. Pedro devia ser carioca, né? Porque o jeito de Pedro é total carioca. Qual é? Aí eles chegam lá e perguntam assim para quem vai os atender: o seu mestre come com pecadores? Só que Jesus estava antenado. Então Jesus se levanta e diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Passou o tempo, depois a medicina avançou, muito tempo depois, e as doenças eram reconhecidas apenas como doenças no corpo. Era a medicina somática, do corpo físico. Somente após os horrores da Primeira Guerra Mundial, quando soldados traumatizados pela guerra começaram a ter sintomas físicos, mas que eram provocados por seu estado emocional. E aí foram surgindo as primeiras descobertas da medicina e os estudos da medicina psicossomática, que reconhece também, por favor, gente, eu não sou médica não, se algum médico aí eu estiver falando alguma besteira, por favor, a gente estudou, mas me corrijam, tá bom? Então, começaram a perceber que as emoções, elas interferem na nossa saúde física também. E aí, eu pergunto a vocês, todos nós aqui, até hoje, passados mais de 2000 anos, já somos saudáveis 100%? Ele pode responder, gente. Não. Eu não sou. Levanta a mão. Não. Eu não sou. Eu não sou. A gente tem... E depois que vai passando uma determinada idade, os negócios vão chegando, que chega firme, né? Você faz, você diz: nossa, atleta, colesterol vai estar lindo, oi, me alimento bem. Então imagina se não fizesse esse monte, se não subisse tanta montanha, né, Isaura? Então, Jesus mesmo disse para nós que ele não veio para os sãos. Mas naquele tempo que ele disse isso,
se referindo àquela crítica de que ele comia com os publicanos, com pecadores. Quando ele afirma, eu não vim para os sãos, ele estava falando para quem? Para os fariseus? Estavam, mas eles achavam que eles eram sãos, ok. Ele estava aí vindo para os seus discípulos e depois futuros apóstolos? Sim, gente, vamos combinar. Pedro conviveu 3 anos com Jesus. 3 anos ali, almoçando, jantando, caminhando, dormindo, conversando, pescando, andando sobre a água, não sei o que e tal. Aí na hora que Jesus é Pedro, ele vai e corta a orelha do soldado. Mas cadê que não aprendeu nada, gente? Pedro fez isso. Negou. Você conhece? Não conheço, não. Eu? Esse aí? De jeito nenhum. Então Pedro fez isso. Os outros, amedrontados, fugiram. Eles que conviveram, que tinham certeza que ele era o Messias, o enviado, o Filho. E como todos nós também somos filhos. Então Jesus afirma que veio para os doentes. E as pessoas procuravam Jesus porque ele produzia curas? Sim, sim. Mas a proposta de cura de Jesus era apenas para a cura do corpo físico? Era? Não era. Ele propõe a cura de quê? Da alma. Por acaso aqui alguém é doentinho da alma? Obrigada, não estou sozinha nessa também. Mas todos nós, ele também, as pessoas procuravam ele para curarem-se do corpo. E ele propõe a cura da alma. Mas o que ele fazia? Tem uma passagem aqui no Evangelho de Marcos que diz assim, no capítulo 6, onde quer que ele entrasse, em aldeias, em cidades ou campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe para que tocassem apenas na orla da sua veste. E os que a tocaram eram salvos. Notem. Iam só aquelas pessoas doentes do corpo para atrás de Jesus, da cura de Jesus? Não. Lembra que no Evangelho fala assim, colocavam os endemoniados, colocavam as pessoas impuras, os loucos, iam atrás de Jesus procurando a cura do corpo. Mas ele falava o quê? Vai, você está curado. E não tornes a errar. Então, quando Jesus propõe a cura, ele não propõe apenas a ausência de uma enfermidade, mas ele propõe a mudança de comportamento. E essa parte é muito fácil. Não é fácil. É a mais difícil. E aonde está que Jesus é o grande médico das almas? Porque isso também tem, gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, do Espírito da Verdade, diz assim, o item 7, eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Então Jesus, ele propõe a cura, sim, mas ele diz que ele tem o quê? O remédio. Lembra na consulta, quando a gente vai atrás do remédio? O médico Jesus, ele tem o remédio que nos há de curar. Mas a gente precisa... Qual é o compromisso? Quando a gente vai ao médico, o médico prescreve o remédio. O que a gente tem que fazer para melhorar, gente? Muito bom! Tomar o remédio. O remédio não pode ficar no armário do banheiro, em cima da mesinha de cabeceira. Não pode. Quando a gente fala sobre autocura, uma proposta de Joana de Ângeles no livro Plenitude, ela tem um capítulo 9 que fala sobre autocura. Uma
dos passos da autocura, Joana diz que é cuidar do corpo físico. São 4 passos. Mas cuidar do corpo significa também ter esse compromisso, assumir o papel de interessado. A gente usa, quando a gente faz o seminário de autocura, a gente usa uma figura. Quando a gente vai a gente está fazendo um tratamento médico, normalmente a gente tem o quê? Tem o médico, tem o fisioterapeuta, tem o enfermeiro, se a gente vai fazer uma cirurgia, às vezes tem nutricionista, né? Tem essa equipe inteira, né? O chefe da equipe normalmente é o médico que vai dizer o que tem que fazer. Só que, na verdade, quem é o maior interessado na nossa melhora, na nossa cura? Quem é? Somos nós. Então quem tem que ser o chefe da equipe que cuida de nós? Nós. Somos nós. Então a gente tem que assumir esse papel. Tomar um remédio, fazer a atividade física proposta, fazer a mudança de conduta proposta pelo médico Jesus. Só que o médico Jesus, o que ele propõe para nós, às vezes dá muito mais trabalho do que a gente tomar aquele remedinho que o médico da terra prescreve. Porque a proposta de Jesus, o remédio de Jesus, ele cura o quê? Cura a alma. Ele cura a alma. E é isso que a gente precisa. Só que a gente vai se curar de uma vez só? Não. É um processo, não é um processo? Porque nós somos o quê? Espíritos. Somos espíritos. Estamos numa jornada em vidas, em múltiplas vidas, experiências, onde a gente às vezes tem a oportunidade de tomar um remédio prescrito por ele, mas a gente não toma. Ele prescreve o remédio, a gente sabe qual é o remédio, a gente vê a casa espírita tem todos os remédios, mas o remédio mesmo, vocês vão ver no final. A gente tem que tomar, e não é o outro tomar por nós é que precisamos assumir esse papel. Jesus curava, as pessoas tinham que, quem foi curado por Jesus, não teve que ir até ele. Quando a gente vai ao médico, a gente não vai. Então, quando Jesus propõe que vai nos curar, ele propõe antes, por isso que eu falei que você ia fazer a palestra, ele propõe antes da cura, o quê? O alívio. Porque antes da cura, porque a cura é um processo, é uma transformação interna muito difícil mesmo. A gente demora, porque a gente é teimoso, porque a gente tem ainda os nossos defeitinhos prediletos. Eu costumo dizer que a gente tem defeitinho predileto, né? E o espírita guarda o defeitinho predileto para outra encarnação, é terrível. Porque a gente vai guardar, assim, não, esse defeitinho aqui não é difícil. Na outra, gente, na outra vai, né? Mas aí a gente fica pegado, né? A gente fica pegado ao defeitinho predileto. Não, isso aqui é mais facinho, né? Tolerar aquele que vive comigo todo dia é fácil. Nem sempre, né? Mas quando Jesus propõe a cura, ele propõe antes o quê? O alívio. Porque o alívio sempre tem. Com Jesus tem alívio? Sempre. Porque ele disse o que pra gente? Vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem aqui se sente de vez em quando aflito? Sobrecarregado? Também. Todos nós que estamos aqui, nesse mundo de expiações e provas ainda, nesse mundo que está, né, paulatinamente, muito devagarzinho, porque faz parte do processo, se transformando em mundo de regeneração. Mas depende de quê? Igual a música. Depende de nós, não é? Depende de nós. Essa tarefa que Jesus diz para a gente, para nos... Olha, gente, a cura é um processo, mas o alívio sempre tem. Pensem aqui, eu sei que a maioria aqui deve ser espírita,
alguns há muito tempo, de até encarnações passadas, né? Outros do século passado só, outros novos na doutrina espírita. Pensem em passar uma adversidade que algum de nós já tenha passado na vida sem conhecer Jesus. Sem Jesus é tão mais difícil, gente. Sem Jesus, o peso é muito maior. Agora notem que Jesus propõe o alívio pedindo de nós uma atitude proativa. Porque ele não fala, fica aí que eu estou indo aí para te aliviar, para segurar teu fardo, carregar teu peso. Não. Vinde a mim. A gente tem que querer. A gente tem que ir. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele também não diz que vai retirar o fardo. Não, ele vai aliviar. Porque a compreensão das nossas dificuldades, dos nossos desafios, quando nós conhecemos, principalmente nós, vamos falar assim mesmo, conhecemos a doutrina espírita, conhecemos os processos da reencarnação, nós compreendemos melhor. Então nós passamos pelos desafios de uma forma mais suave com Jesus. O fardo existe? Existe. Vai continuar existindo? Vai. Mas vai ser mais leve? Também vai. Então, todos nós que estamos aqui, todos nós, se não somos ou estamos ou já estivemos ou ainda vamos ficar doentes do corpo, a gente tem sempre, me desculpe informar, uma doencinha na alma. Porque quando nós somos intolerantes, somos doentes da alma. Quando nós somos impacientes, a paciência é uma virtude. Nós somos doentes da alma. Quando nós vemos o cisco no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso, nós somos doentes da alma. Quando nós julgamos, esquecendo que seremos julgados na mesma proporção, somos doentes da alma. Portanto, Jesus já nos assinalou, quando esteve entre nós, todas as nossas dificuldades, mas que nós vamos vencer, porque todos nós somos também filhos de Deus. Porque todas as virtudes já estão em nós. Mas vamos voltar agora ao tratamento. Quando a gente vai no médico, a gente antes faz o quê? A gente marca uma consulta, se não é uma emergência, normalmente a gente marca uma consulta, a consulta tem um local, um consultório, tem lá um ambiente, uma secretária, ou então lá no médico e tal. Salinha de exame. E o consultório do médico Jesus? Aonde é o consultório do médico Jesus? Onde? Aqui é o consultório do médico Jesus? É, claro que é o consultório do médico Jesus. Na nossa casa é o consultório do médico Jesus? É. Na natureza, o templo onde Jesus mais pregou foi o templo da natureza. Então, Jesus também falou, está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda doença e toda enfermidade entre o povo. A sua fama espalhou-se pela Síria inteira e trouxeram-lhe todos os que estavam mal, acometidos de diversas doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Mas antes, o que ele fez? Ensinou. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aprender, não comigo, com Jesus.
porque Jesus ensina para nós o caminho que vai nos trazer o alívio e que vai também nos trazer a cura. Ensinou, pregou o Evangelho, ele proclamou, ele falou das belezas do reino de Deus. Que era um reino físico? Não. Que é um reino interno. Que é um reino onde nós nos encontramos nos nossos momentos de paz, serenidade e consciência tranquila. Porque o que nos traz mais perto do reino de Deus é a reta consciência de que estamos seguindo as divinas leis do Pai. Mas para a gente ter essa consciência tranquila, precisamos conhecê-las. Elas estão aí na natureza, mas a gente também estuda na casa espírita. A gente lê o Evangelho, a gente faz os cursos, a gente aprende. Então todos nós, eu tenho certeza, que já aprendemos o caminho proposto pelo Cristo. Então quando nós estamos nesse contato com o médico Jesus, no consultório do médico Jesus, porque no médico da terra a gente já sabe o que a gente vai falar. A gente pode até mentir, mas dá para enganar Jesus, gente? Não dá, né? Não precisa ficar com receio não, se tem gente nova aqui. Não precisa. Agora, Jesus sabe tudo? Sabe. Então por que a gente precisa dizer para Ele o que a gente quer? Porque a gente precisa dizer. Ele não falou, vinde a mim? Falou. As pessoas iam até Ele querendo a cura, tocavam suas vestes. Mas é porque tocava na veste, que era a roupa dele que tinha fluido? Não, gente, era Ele que emanava aquele magnetismo todo de espírito puro. Mas as pessoas tinham que ir até Ele. Ele falava, as pessoas eram levadas quando elas não podiam ir sozinhas, mas elas eram levadas até Ele. E quando Ele diz que pedia esse vinde a mim nosso, e Ele falou isso inúmeras vezes no seu Evangelho. Eu vou trazer como exemplo aqui, a gente sabe que um dos grandes exemplos é a mulher com fluxo de sangue, né? Que ela teve que vencer o preconceito, teve que ter muita coragem para ela ir até Jesus ser curada. Mas tem um que eu vou trazer para ilustrar essa nossa passagem. Aquele cego ficou sabendo que Jesus passaria por lá. E ele então, quando percebe, ele era cego há muitos anos, o cego Bartimeu. Ele percebe Jesus passando e ele é muito criticado. As pessoas falaram, não, para de chamar ele, para de incomodar ele. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele foi até Jesus e Jesus fez o quê? O que ele fazia sempre. Que queres que eu te faça? Essa pergunta ele está fazendo para nós hoje. Eis-me aqui. Que queres que eu te faça? Pensa, se Jesus entrar por aquela porta ali agora, a gente ia ficar maravilhado, claro. Vocês vão pensar, que música que eu vou cantar para Jesus? Glória a falar, meu Deus, a hora vai passar da hora. E agora Jesus chegou. Aí ele ia falar, chegar aqui e falar assim, André, empresta o microfone. Aí eu falei, caramba, Senhor. Claro, pode acabar por mim, vai ser melhor. O pessoal vai gostar mais. E ele ia falar assim, eis-me aqui. Que queres que eu te faça? Nossa, dever de casa. Porque eu não sei se eu saberia responder. Né? Gente, lembrei de um negócio aqui. Não pode falar. Posso? Mas é tão antiguinho, né? A Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, ela tinha caixinha de pirlim-pim-pim, o pozinho de pirlim-pim-pim.
Porque fazia o negócio mudar na hora, né? Você vê a idade, né? O pozinho de perlim-pim-pim. Jesus chegava aqui e dizia, quero ser espírito puro. Pozinho de perlim-pim-pim virou espírito puro. Ele não ia fazer isso. Porque isso é a cura. Então isso é o processo. Então, eis-me aqui. E para o cego Bartimeu, ele era cego. Que queres que eu te faça? E o cego disse, Senhor, eu quero ver. E Jesus disse, vai, a tua fé te curou. E Bartimeu fez o quê? Seguiu Jesus. Ficou curado, passou a enxergar e seguiu Jesus. Quando nós vamos ao médico, nós queremos a cura imediata, não é verdade? Quando o médico fala que a gente vai ter que fazer um tratamento, às vezes a gente tem alguma enfermidade que vai ter que fazer um tratamento por resto da encarnação. A gente, ou então durante um período, a gente, porque a gente quer o quê? O imediatismo. A gente quer, e isso é justo quando a gente tem uma dor. Não é injusto, isso não é uma crítica. A gente quer se livrar da dor, não é verdade? Só que para a gente se livrar da dor, a gente precisa fazer o tratamento. Então, para a gente ter a cura da alma, a gente precisa tomar os remédios que ele está dizendo que tem. Eu tenho um remédio que vos há de curar. Então a gente se identifica com esse imediatismo da paciente, do paciente que quer se livrar da dor, que quer resolver logo. Sim, mas o que acontece muitas vezes aqui na Terra, plano físico? Estou com problema de pressão, médicos me digam se eu estiver errada. Vai ter que tomar um remédio de pressão. Tome remédio de pressão, estou tomando remédio de pressão, tomando remédio de pressão. Aí um dia eu vou medir a pressão. Nossa, a pressão está ótima. Estou curado. Para de tomar remédio de pressão. O que acontece? Sobe de novo, não é verdade? Isso acontece, gente. Acontece. Estou fazendo tratamento. Nossa, o estômago melhorou, não estou sentindo mais nada. Caí no torresmo, caí na feijoada. Gente, eu sempre dou exemplo do torresmo. Eu gosto. Caí na feijoada, né? Minha aluna sabe, não falo sempre do torresmo? Eu falo. Né? Tô bem, zona, tô curando, não preciso nem mais tomar remédio. Aí no dia seguinte, vamos falar aquela ressaca de torresmo, né? Por quê? Porque a gente não está curado, a gente quer o imediatismo, a gente quer resolver logo, porque a gente quer se livrar da dor. Mas a gente não quer passar pelo processo do tratamento. E a proposta do grande médico das almas é um tratamento longo, desafiador, não vou usar a palavra difícil, desafiador, mas para sempre. Porque quando nós curamos a alma, nós não voltamos a ser aquilo que nós éramos. Nós mudamos. E normalmente nos nossos processos na vida material, até mesmo quando a gente está ali trabalhando uma virtudezinha, né? Estou trabalhando aquela virtude, estou ficando bem na paciência, estou ficando legal, né? Estou exercitando minha paciência ali, está subindo montanha comigo. Então vamos lá, estou ficando bem. Aí um dia, chega um espírito obsessor encarnado, e ele faz um exercício com você, né? Que aí você, de espírito, já querendo entrar lá na escala espírita, no espírito bom, né? Eu não estou nessa ainda não. Na dos espíritos bons, na segunda ordem, gente, vamos lá, dever de casa, livro dos espíritos, escala espírita. Tem primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aí todo mundo sai daqui e vai correndo pegar o livro dos espíritos para ver o que é isso. Quando a gente está quase chegando lá, acontece isso. O que acontece com a gente? É igual o jogo de tabuleiro. Vocês já jogaram jogo de tabuleiro? Quem tem filho, neto, tudo sabe como é que é, né? Sabe? Aquele joguinho de tabuleiro, você joga dadinho. Aí tem uma casa que fala assim, volte 3 casas.
A gente faz isso ainda. Aí a gente volta 3 casinhas da paciência. Porque é um processo. Porque é desafiador. Por isso que a gente não pode dizer, eu sou tão paciente. Não, a paciência é uma virtude. A virtude, quando você adquire, perdi a paciência. Não, não perde. Estou exercitando a paciência. Então, a proposta de Jesus, da cura de Jesus, é a cura da alma. É fazer brilhar a nossa luz. É fazer com que as virtudes que estão em sementes em nós, até porque nós temos o DNA de Deus, somos filhos de Deus. Então temos todas as virtudes em sementes. Seremos como Deus? Não. Mas seremos, olha que luxo. Já sei o que eu ia falar para Jesus. Acabei de descobrir, tive um insight, uma inspiração. Se ele entrasse, eu quero ser igual a você. Não é? Ele vai falar isso, toma o meu remédio. Toma o meu remedinho que você vai chegar lá. Porque se chegaremos. Essa é uma esperança para todos nós. A cura virá. Mas depende da mãe, do tio, do avô, do cachorro, do periquito, do papagaio, da UNEP. Não. Dos mentores. Não. Depende unicamente do nosso compromisso, do nosso esforço, como dizem os espíritos, está na doutrina. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, mas é porque já transformou? Não, pelos esforços que faz em vencer as suas más inclinações, os defeitinhos prediletos. Então Jesus, ele propõe para nós essa consulta, nesse contato. Ele vai falar como falou para Bartimeu: que queres que eu te faça? E a gente precisa saber. E como a gente pode saber quais as curas da alma mais urgentes para nós? Quais os remédios que eu preciso tomar com mais urgência para curar a minha alma? Jesus não sabe o que a gente precisa? Sabe, mas a gente sabe. Então, se o médico faz a anamnese, nós precisamos fazer a autoanamnese, aquele mergulho interior, e para ver, encontrar aonde estão os nossos nós, as nossas feridas, os nossos calos. Porque a gente sempre vai dizer que está no outro, mas está em nós. Porque se o outro, quando eu falei, né, daquele espírito que vem, né, para exercitar a paciência, a gente também não vai me falar que a gente convive com ninguém difícil, desafiador. Não. É um espírito alavanca de progresso. Já ouviram isso? Porque, é claro, se a gente convive com uma pessoa que é mais desafiadora, quem é que vai progredir se exercitar a paciência? Nós, não é verdade? Se nós formos mais tolerantes, amorosos, carinhosos, somos nós. Então Jesus quer que a gente diga aonde que a gente precisa mudar, o que eu quero curar com o mestre, com o médico. Ele está aqui propondo: vinde a mim, mas eu preciso ir. Eu preciso fazer um movimento. E eu preciso também, quando eu tenho a resposta, o remédio, eu preciso usar. Eu preciso absorver. Bartimeu seguiu Jesus. Outros, nas histórias, no Evangelho, foram curados e seguiram? Não seguiram. E o que aconteceu com eles? Foram punidos? Punidos. Existe doença é punição, gente? Não. É oportunidade. É desafiador? É. Dói? Dói. Claro que sim. Nós não podemos menosprezar
as nossas dores físicas nem morais. Nós precisamos reconhecê-las, tratá-las, cuidar, sim. Porque senão, né, se tivéssemos um diagnóstico de uma enfermidade muito difícil, muito desafiadora, a gente vai, não, sou espírito, eu estou aqui resgatando, então não vou tratar não, porque eu vou ver se eu resolvo logo nessa encarnação esse negócio. Não, mas a medicina, as técnicas, os exames, eles estão aí porque eles vêm do mais alto. Os médicos, os pesquisadores, aqueles que criam as técnicas de exames, até mesmo os aparelhos, eles são inspirados pelo mais alto. E a gente falou de médico, de exame e remédio. Jesus diz que vem nos trazer o remédio que nos há de curar. Os remédios que o médico da terra prescreve para nós são eficazes e eficientes? Pergunta nota 10 em doutrina espírita. Muito bem. Depende do quê? Da eficiência, do conhecimento do médico, até para poder prescrever o medicamento, né? Depende de como nós vamos utilizar o medicamento da maneira correta, da maneira que o médico passou. Depende de cada individualidade. Então, os medicamentos... Então, esse medicamento tem eficácia limitada ou ilimitada? Limitada. E o medicamento proposto pelo médico das nossas almas? Tem eficácia limitada? Depende de alguma coisa? De uma? Depende do quê? De nós utilizarmos estes medicamentos. Você me avisa. Não esquece de me avisar, que eu estou aqui combinando com ela para ela me avisar, senão eu vou embora, gente. Então, o medicamento proposto, o remédio proposto pelo médico Jesus, não depende além do nosso compromisso, do nosso empenho, da maneira pela qual nós vamos utilizar. Tem eficácia para todos nós, a qualquer tempo, em qualquer momento de nossas vidas. Sabendo disso, que nós estamos hoje numa consulta com o grande médico das almas. Está aqui. Ele disse, não foi outro. Ele disse, eu vim trazer o remédio que vos há de curar. Tem muitos remédios. Vários. Tiago, aquele lá do GECAD, deu uma materializada lá em casa ontem e falou que Jesus deixou um negócio lá para trazer para vocês. É só um exemplo. Aonde? Essa é fulminante pergunta, hein? Nota 1000. Aonde nós encontramos os remédios do médico Jesus? Na consciência, mas tem um outro lugar que é mais fácil. Vou colar. Vou dar uma dica. Tiago passou lá em casa e deixou a maletinha de remédios de Jesus. Aqui nós encontramos todos os medicamentos necessários para a cura da nossa alma. Só que não bastava trazer a caixinha, ele trouxe, é claro, a caixinha com os medicamentos. Um dos medicamentos que Jesus deixou para nós lá é esse aqui, ó. A aceitação. Ele tem miligramas infinitos. É uma prescrição do médico Jesus. É sem contraindicações. A que vocês vão mais gostar
distribuição gratuita. E nem precisa ir na farmácia popular, porque se todo mundo tem o Evangelho em casa, vocês já têm ele lá. Indicado para todas as fases da vida. Então não tem criança, adulto, né? Espírito encarnado, desencarnado, pode tomar, não tem problema. Traz alívio imediato. Por que a aceitação? Porque o primeiro passo para a gente começar o nosso tratamento, o nosso processo de cura, é aceitar o quê? Que somos doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É aceitar que nós estamos num momento desafiador, numa enfermidade assim, de um jeito ou de outro, num desafio na família. É aceitar que essa condição vai mudar. Vai mudar. A gente às vezes não sabe quando, não sabe se nem nessa encarnação, mas vai mudar. Tudo passa. Então, o primeiro remedinho é a aceitação. O segundo remedinho é a fé. A fé é um remédio? A fé é um remédio. Da mesma maneira, é prescrito pelo médico Jesus, de medicamento de uso diário e contínuo, porque a gente não pode deixar de tomar esse medicamento. A gente não pode deixar de ter fé, de ter confiança, de acreditar, principalmente quando a dor bater na nossa porta. E ela bate quase todo dia. Se não bate diretamente, bate na porta de um filho, bate na porta de um amigo muito querido, muito próximo. Então nós não podemos deixar de tomar esse medicamento. Aquela fé, a nossa fé raciocinada, que a gente analisa, que a gente sabe que ninguém está doente, passando por um desafio, seja no trabalho, na vida pessoal, aonde for, por castigo, porque a gente precisa pagar. Não, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. É por isso que os desafios vêm para nós, para que a gente possa resolver as encrencas, como diz o Alberto Almeida, onde a gente se meteu, onde a gente se colocou. Então a fé é um excelente remédio prescrito pelo médico Jesus. Tem outro aqui muito bom. A prece. A prece é um remédio de Jesus? Também é um medicamento de uso diário e contínuo. Mas é aquela prece decorada que a gente fala, ou é aquela que a gente fala quando dormia, quando era criança, né? Quando eu me levanto com a peça do Deus do Espírito Santo, dorme. É essa prece. Não. A irmã Dulce dizia que ela sempre orava e louvava, pedia e louvava, que ela falava, ela respirava, ela muito doente, ela respirava, inspirava e falava, louvado seja, Senhor. Ela expirava e falava, muito obrigada, Senhor. Isso é uma prece. Mas aquela prece sentida, aquela conversa, aquela consulta, não é aquela reclamação, né, gente? Porque a gente às vezes faz prece. Gente, Jesus, como é que foi fazer isso comigo? Eu já dei 5.000 passes, eu já tomei 10 caixas de água fluidificada, o negócio não, caixa d'água de água fluidificada, e o negócio não vai, Jesus. Logo eu, presidente de centro espírita, logo eu, fundador de centro espírita, logo eu que canto, vou lá no coral de vibração e vibro e ver acontecer isso comigo. Então, isso não é prece, isso é lamento, né? Isso é lamento. A prece da entrega. Tem lugar? Não, em qualquer lugar. Tem hora? A qualquer hora.
Tem dia? Não. É só no dia da missa, da palestra? Não. É a todo instante, nos momentos. Não se esqueçam de tomar esse remédio, porque ele nos liga ao médico. Ele nos liga aos bons espíritos, aos mentores. Gente, o Wi-Fi de Jesus é 1000G. O zap para ele vai na hora. E ele vê tudo. Que se ele não vê, ele tem uma equipe que vê logo. Então ele vê, a equipe vê e a equipe vem. Isso é que é melhor, mas a gente precisa fazer a prece. Ai, ele deixou aqui um remédio, que eu fiquei até em dúvida se eu ia deixar por último. Amargo. Esse é amargo, gente. Inclusive, ele é efervescente. Sabe aquele que fica ali, que dá coceirinha na garganta? É o perdão. Mas é remédio, não é remédio? É efervescente. Amargo. Mas a gente tem que tomar. Porque cura. O perdão cura. O perdão faz com que a gente siga. Com que a gente se liberte da enfermidade da alma. O perdão nos torna leves. Eu perdoo, mas eu sei o que aconteceu no ano de 1987. Sabe que dia é hoje? 10 de setembro de 2025. Mas você sabe o que aconteceu no dia 10 de setembro de 1987? Não, eu sei. Eu perdoei. Não, faz até aniversário, né, da dor. O perdão é amargo, mas cura. E o remédio que tem eficácia é que se você tomar ele, Jesus falou. Tiago mandou assim para André. Deixa por último, que esse é mais difícil. Deixa por último, mas já avisa o pessoal que se tomar esse, não precisa tomar os outros. Porque ele tem ingredientes e componentes na sua composição de todos os outros, inclusive os outros que Tiago nem deixou lá em casa. É o amor. O amor, como diz Armando Lui, tá aí uma grande música para vocês cantarem. O amor é a cura. O amor cura tudo. O amor nos traz paz. O amor de Jesus por nós já nos traz tanta alegria, porque se nós acreditamos nesse médico das nossas almas, confiamos, porque a gente não tem que confiar no médico, claro, se nós confiamos nesse médico, nós precisamos nos esforçar em fazer esse tratamento proposto por ele. E nessa tarde de luz, de tratamento, porque muitos tratamentos foram realizados aqui, eu tenho certeza, para nós encarnados e desencarnados. Nessa tarde, aprendendo, relembrando, na verdade, que Jesus é o médico das almas, que tem no seu evangelho os remédios que vão nos curar. Mas, para a cura chegar, é preciso que a gente vá a esse atendimento. Procure primeiro o alívio, mas que a gente utilize com muito empenho, com muita força, com muita alegria, todos esses medicamentos que ele nos receitou. Porque assim, se não nessa encarnação, possivelmente não, estaremos curados das nossas mazelas da alma. A certeza, e eu posso garantir, teremos muito alívio, muita confiança e a convicção de que na próxima nós já teremos conquistado um passo a mais na nossa cura plena.
e estarmos na condição de espíritos melhores amanhã do que hoje e principalmente do que ontem. Que Jesus seja sempre esse grande médico a nos inspirar, a nos tratar e a ser o nosso grande amigo de todas as horas. Muito obrigada. Que coisa linda, Andréia. Criativa, né? Alegre. A gente vê rostos assim sorrindo, outros mais emocionados. Eu acho que nós atingimos o nosso objetivo, alcançamos, né, o nosso objetivo. Agora, agradecemos a todos e agora, para finalizar, vai servir de prece. A gente vai cantar o quê? Alegria cristã, né? Vamos lá? Aí a gente, para quem não sabe, a gente sempre dá as mãos e aí a gente vai cantando a música e sentindo essa energia, tá bom? Obrigada. Espiritismo mais cristianismo.